Eu acredito que toda a experiência teve um grande impacto na minha vida e acredito que todos os ensinamentos que eu tive na faculdade, eu tive a oportunidade de, uma forma ou outra, acabar conseguindo aplicar um pouquinho na atlética. Era como se fosse quase um grande laboratório. De manhã eu aprendia contabilidade e à tarde, por ser diretora do financeiro, eu estava lá em reunião com o contador, vendo muitas das coisas que eu tinha aprendido na prática. Então, acho que essa parte mais legal da gente ser tão jovem e tá ocupando um cargo de liderança que requer muita responsabilidade e muito conhecimento em diversas disciplinas eu consegui aplicar. GPTI, eu lembro que eu fiz um trabalho inteiro de GPTI sobre o processo de eleição da Atlética, que aí a gente conseguiu mudar várias coisas e aperfeiçoar várias coisas, e era muito legal porque eu tentava fazer isso com o máximo de disciplinas possível. Tentava aproveitar os conhecimentos que eu estava tendo com as disciplinas para eu poder melhorar processos e ideias e gestão dentro da Atlética. Eu consegui ver muito os meus aprendizados de EPP dentro da Liga Nacional de Baterias Universitárias, né, a LNBU, porque estar em uma rede de pessoas e fazendo eventos para os outros e possibilitando coisas para outras pessoas, tendo uma rede muito grande, acho que foi quando eu comecei a me ver o que GPP podia me fazer, onde GPP podia me levar. Então, muito do que a gente tem na faculdade sobre comunicação e marketing, uma boa parte, mas principalmente sobre gestão de projetos, eu consegui aplicar, pensando que eu tinha um evento para 6.000 pessoas e eu já tinha organizado eventos dentro da Atlética GPP, mas nunca numa escala tão grande e tão importante também. Então, pegar os conhecimentos de projetos e até um pouquinho de FIAP, pensando em implementação, avaliação depois, e conseguir colocar isso em prática me ajudou muito. Então, ter tido essas disciplinas, elas me levaram para um caminho de saber mais ou menos o que eu estava fazendo um pouquinho mais. Então, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu conseguia dar um passo a mais e conseguia aplicar mais esses conhecimentos. E, além disso, a rede de contato, ela, para mim, foi muito mais fácil de lidar depois de ter feito GPP, assim, com o conhecimento que eu tive em GPP e que eu tive na EASH também por meio de optativas e matérias em outros cursos, em outros institutos. E acho que isso foi muito bacana de aprender e de conseguir realizar. Eu acho que o que eu mais gostei da Vertuno, e é uma coisa que eu falo sempre, eu acredito muito, é que a Vertuno foi a experiência mais importante que eu tive e que teve o maior impacto na minha vida profissional, né? Tanto todos os meus amigos, toda a minha rede de contato, todo o meu network que eu fiz dentro do curso de EPP, ele foi baseado através da experiência com a Vertuno. Eu desenvolvi uma rede de network muito grande, que eu uso até hoje, e eu acho que o forte era essa questão da gestão da entidade, sabe? Todos esses aspectos de gestão de pessoas, de relacionamento, de ferramentas estratégicas, metodologias, organização, eu achava a Vertuno, assim, eu acho que até hoje é o lugar mais bem estruturado e arquitetado que eu já trabalhei, assim, de verdade. E eu acho que é um exemplo de coisas, iniciativas, ações e de um clima, um ambiente organizacional que eu tento reproduzir até hoje por onde eu passo, assim. Em relação ao mercado de trabalho, eu acho que essas experiências me ajudaram muito no sentido de conseguir deixar o meu currículo com mais experiências do que eu já tinha. Na época, eu só tinha estagiado uma vez e as experiências que eu trouxe do centro acadêmico me ajudaram bastante, porque eu fiz um estágio na Câmara Municipal, por exemplo, e lá eu trabalhei com comunicação, eu ajudava a fazer artes, e era uma coisa que eu estava fazendo bastante no centro acadêmico. Então eu pude, além de eu já ter esse conhecimento prévio, eu pude falar que eu tinha uma experiência de fazer artes para redes sociais e tudo mais, porque eu fazia isso no centro acadêmico. Então era algo que me ajudava bastante nesse sentido. Para além de ser algo a mais. Se você não tiver experiência nenhuma, tudo que você fizer no centro acadêmico, desde registro de ata, organização, marcar reunião, tudo, qualquer atividade que você faz, você consegue colocar no seu currículo como algo a mais, de você já ter aplicado sua experiência em algum outro lugar que não fosse
um trabalho, né, um estágio específico. É importante reforçar que o cursinho em si, ele tem muita relação com o GPP porque ele atua sobre políticas públicas, né? Sobre defasagens de políticas públicas. Né? O cursinho ele atende estudantes que tiveram defasagem na educação básica e que não conseguiriam, através das aulas de reforço do cursinho Popular EAD USP, passarem no vestibular. Então o cursinho tem esse trabalho muito forte de dar oportunidades dos estudantes ingressarem na universidade, algo que talvez eles não tivessem isso, né? Por meio dessas aulas, esse reforço, eles não conseguiriam passar no vestibular. Então a gente atua sobre uma falha de política pública, né? Numa desigualdade social presente na nossa sociedade. Então acho que esse é o primeiro ponto. Além disso, né, o cursinho é uma organização do terceiro setor, que atende diariamente, né, durante a semana, estudantes. Então a gente tem que estar com a administração muito em dia, uma organização institucional muito boa. Juridicamente a gente atende muitos aspectos, né, em si, de terceiro setor, que tem muito nas aulas das disciplinas de direito que a gente tem de organização. Inclusive, nós temos algumas disciplinas de organização do terceiro setor, com alguns professores que são especialistas nisso. Além da área de projetos em si, que a gente tem que totalmente organizar, resolver problemas constantemente. Então, tudo isso se relaciona com o GPP e o Cursinho Popular EAD USP. E, para mim, se um estudante é interessado na área de políticas públicas, focado na área da educação, eu acho que é uma grande experiência ele entrar no Cursinho Popular EAD USP, porque ele vai ter contato constantemente com dificuldades na área da educação e também em uma organização que respira educação, que está constantemente discutindo temas na área da educação. E por isso mesmo, já entrando, né, a relação da entidade com o mercado de trabalho, como que eu tive, né, de atuação no mercado de trabalho. Se não fosse o Cursinho Popular EAD USP, eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje, né, porque principalmente eu fui para a área de educação depois disso, então eu entrei no curso de pedagogia, e isso permitiu eu fazer experiências de estágio na área de educação, na SME, em secretarias, e depois ir ingressando principalmente na área de dados, na área de educação, de controle de projetos na área de educação, que aí eu ingressei hoje numa organização do terceiro setor,